Bom, bom dia novamente, estou gravando a reunião, tá bom? Então, 15ª aula de matemática discreta para computação. A aula de hoje a gente vai falar de combinação com repetição, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês os slides e volto já. Então, bora lá? Bom, obviamente vocês não estão vendo aqui. Então, a gente vai falar de combinação com repetição. Então, na aula passada a gente falou, né, do princípio aditivo, do princípio multiplicativo, a gente viu arranjo simples, combinação, permutação, tá certo? Hoje a gente vai falar combinação com repetição. Eu acho a aula passada bem importante no sentido de que muitas vezes a gente não enxerga as coisas, a dependência, né, das coisas. A gente vê o arranjo simplesmente como um arranjo, como uma coisa diferente do que a gente já tinha visto. E na aula passada, o que eu queria era que vocês enxergassem como o princípio multiplicativo, o arranjo, a combinação, né, em função do próprio arranjo. Então, queria que vocês conseguissem, né, começassem a pensar dessa forma para se desvencilhar dessa coisa de simplesmente memorizar a fórmula e como que usa a fórmula e tal. Então, eu queria por isso que eu acho aquela aula, embora talvez todos vocês já estivessem bem familiarizados, né, com o tipo de problema que foi apresentado, com o tipo de solução que foi apresentada, eu acho bem importante nesse sentido, de transpor essa visão, arranjo, combinação, princípio multiplicativo, princípio aditivo, coisas que não se relacionam entre si, eu uso isso para isso, isso para isso, isso para isso. Não, a gente vê como é que a gente caminha, né? Como é que a gente sai do princípio aditivo, princípio multiplicativo e vai enxergando as outras coisas como consequência. Tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de combinação com repetição. Isso aí eu não tenho certeza se vocês veem no ensino médio, da forma como a gente vai ver, pelo menos. Eu, na minha época, há 1000 anos atrás, não vi, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu vi na graduação pela primeira vez, tá? Então, a gente vai falar de combinação com repetição. Resumidamente, o que a gente falou na aula passada, né? Uma permutação é simplesmente uma ordenação dos objetos, é uma arrumação dos objetos, não envolve escolha. Então, é a dança das cadeiras. A permutação de n objetos é n fatorial. Os arranjos
envolve uma escolha e a ordem das nossas escolhas é importante. Então, a gente tem um arranjo de N objetos K a K. Notem sempre que a gente está tratando sempre aqui de objetos distintos, tá bom? Tanto no arranjo quanto na permutação. Então, a gente tem N objetos K a K. Belezinha? O arranjo nada mais é, a gente falou, né, do que o princípio multiplicativo. Os tracinhos lá que a gente já está acostumado a ver, né? A gente observa que a gente precisa zepar lá uns caras que estão sobrando, que não vão poder pertencer à nossa escolha ali. Então, a gente divide por n menos k, né, fatorial. Então, é daí que vem a fórmula do arranjo. Ok? Então, objetos distintos. A gente quer escolher e arrumar k objetos distintos entre n objetos, certo? Então, a gente tem uma escolha e uma arrumação, tá? Onde a ordem é relevante. Então, a gente tem essa fórmula aí que nos dá direto. E a combinação, que é também uma escolha, mas aí a ordem não é relevante. Imagina, vamos formar grupos para a gente ir para um congresso, sei lá. Só que eu não vou poder levar todo mundo. Eu tenho que escolher grupos aí de 4 alunos. Não importa se é A, B, C, D ou D, A, C, B. Não importa. Então, a gente usa uma combinação. Então, a gente tira do arranjo todas essas ordenações que ele considera diferentes. Se eu tenho 3 objetos lá que ele está considerando todas as ordenações, eu tenho 3 fatorial. Eu tenho que remover esse 3 fatorial aí, porque desses eu só quero contar um. Ok? Então, foi assim que a gente encerrou a aula passada, se não me engano. Então, a combinação é o arranjo, a gente tem aqui essa primeira parte aqui, é o arranjo, dividido pelo K fatorial, que são as permutações ali dos objetos, né, dentro de cada grupinho que a gente está formando. Ok? Belezinha? Vocês estão me ouvindo, né? Ah, show. Então, observa que aqui nesses 3 casos, né, os N objetos são distintos. Agora, imagina que a gente possa ter objetos iguais. Como é que será que a gente vai resolver? Então, eu tenho 12 anéis iguaizinhos e eu quero distribuir nos 5 dedos da minha mão esquerda, digamos assim. E agora? Agora os meus objetos, eles são iguais. E aí eu tenho 5 dedos para distribuir esses 12 anéis. E eu quero saber de quantas formas eu posso fazer isso. Tá bom? Bom, o que é uma configuração aí nesse caso? É uma distribuição desses 12 anéis nos 5 dedos da minha mão esquerda. Tudo bem? Vamos supor que eu coloquei 2 no dedão, 1 no indicador, sei lá. E assim por diante. Tá bom? Então, eu fui distribuindo esses anéis nos meus dedos. Tudo bem? Aqui a gente está pensando sem nenhuma restrição, tá? Vamos imaginar que tudo aqui é possível. Imaginar que eu posso colocar os 12 anéis num dedo só. Ok? O que importa, vamos imaginar a princípio que todas essas distribuições são possíveis. Aqui nesse caso. Tá bom? Então, isso é uma configuração. Uma configuração é essa distribuição. É uma resposta possível para esse problema, né? Tudo bem? Aí tem um exemplo de uma configuração, uma distribuição possível. 1 anel no polegar, 2 no indicador, 9 no dedo médio e 0 no anelar e no mindinho. Tudo bem? Bom, os anéis, eles são iguais, né? O que diferencia aí nesse caso é a quantidade de anéis que eu vou ter por dedo, e não os anéis entre si. Todo mundo concorda com isso?
Não importa se eu estou colocando o anel 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1. É a mesma coisa, porque os anéis são iguais. O que dá a diferença aí é a quantidade de anéis que eu estou colocando em cada dedo. Não importa para o dedo indicador se eu coloquei 5 anéis em ordens diferentes, porque eles são todos iguais. Ok? Belezinha? Ok. Agora vamos para esse outro problema aqui. Eu tenho 12 bolas iguais e eu tenho 5 caixas. E eu quero distribuir essas bolas nessas 5 caixas. Quantas são as formas que eu tenho para distribuir as bolas nas caixas? Olha aí, alguma semelhança? Toda, né? O que é uma configuração aqui? É uma distribuição das 12 bolas nessas 5 caixas. Observem que esse problema é exatamente o problema 1, escrito de uma outra maneira, com uma outra motivação. Certo? E esse aqui? Quantas são as raízes não negativas da expressão x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 12? Então, ó, observa aí, agora a gente tem uma equação. Essas variáveis, elas são não negativas. Então, ser não negativo, vocês entendem o que é ser não negativo? Então, isso, Ju, é ser maior ou igual a zero. Ser positivo é ser estritamente maior do que zero. Ser não negativo é poder ser zero também. Beleza? Então, vocês vão ver isso algumas vezes. Não crescente. Não crescente é o decrescente, mas também indica que os elementos podem ser iguais. Por exemplo, uma sequência não crescente. É uma sequência não crescente. Todo mundo é igual. Beleza? Então, sempre que aparecer esse não aí, é para vocês terem a sagacidade aí de pensar que pode ser igual, tá? Então, essas variáveis aqui, elas são não negativas. Isso significa o quê? Que elas são maiores ou iguais a zero. Então, o x1 pode valer zero ou mais. Até o quê? Se tudo é igual a 12, né? O x1 ele fica ali entre 0 e 12. Você concorda que x1 pode valer 12, aí todo mundo aqui tem que valer o quê? Zero. Beleza? Concordam? A mesma coisa se o x2 for 12. Todos os outros têm que valer zero. Agora, o x1, ele pode ser 11, por exemplo. Aí eu vou ter que arranjar alguém aqui para ser 1. Por exemplo, o x5. E aí todo mundo zero. Beleza? Então, a gente pode pensar em todas as possíveis soluções não negativas que vão fazer essa soma aqui da 12. Vocês concordam que a gente... Ah, essa é a minha pergunta. E aí, esse problema é igual aos outros? Vocês concordam que aqui a gente vai passar por todas as possíveis? Eu posso fazer o x1 zero, beleza? E variar o x2, posso variar o x3, posso variar o x4. Eu vou ter que pensar em todas essas possíveis variações. O Lucas está me dizendo aqui que esse problema é exatamente igual aos outros. Se eu chamasse x1 de dedo indicador, x2 de... Não, x1 de polegar, x2 de indicador, x3 de dedo médio, x4 anelar e x5 de dedo mindinho, eu quero distribuir os 12 anéis ali, né? Os dedos podem ter 0 até 12 anéis, concordam? E aí, é o mesmo problema? É a mesma coisa. Pois é.
A intenção é essa mesmo. Ah, sim, sim. Os anéis são iguais. Os anéis são iguais. Mesmo problema dos outros anteriores. Tá, gente? Calma que a gente vai falar dos anéis diferentes também. Não se preocupe, não se preocupe. Mas aqui relacionando com os dois outros problemas que a gente falou. Então, aqui a distribuição, né? São valores para essas variáveis, de modo que a soma seja igual a 12. Esses valores, eles variam do 0 até o 12. Tranquilão? Belezinha? Então, aqui tem um exemplo. Bom, e como a gente já respondeu, né? A gente não tem diferença entre os problemas 1, 2 e 3. Tá? Bom, eita, apertei alguma coisa aqui da mesa digitalizadora. Bom, então, sempre que a gente tiver esse tipo de problema aí, desses objetos repetidos, a gente vai ter uma modelagem específica, que vai ser com essa cara aí de equação que vai aparecer, tá bom? Então, a gente vai ver agora como é que vai ser essa modelagem. Só que para a gente entender de fato por que isso tudo funciona, a gente vai ver de uma forma mais ainda diferentona. A gente vai ver que no final vai recair numa situação dessa aqui, mas a gente vai pensar em como resolver da maneira que a gente, com as ferramentas que a gente tem até o momento, digamos assim. Tá bom? Bom, então o que está acontecendo? Nesse problema, a gente vai fazer uma associação com sequências de zeros e uns. Tá bom? Para ficar bem nessa linguagem aí de computação que a gente vive. Então, a gente vai ter sequências de zeros e uns. Cada dígito 1 é uma variável distinta, tá bom? Ou um dedo, ou uma caixa. Tudo bem? Cada dígito 1 é um dedo, é uma caixa, é uma variável, relacionando com os 3 problemas que a gente viu. Tá bom? E os zeros, eles vão ser os objetos iguais. Então, no nosso exemplo, a gente tinha 12 anéis iguais, 12 bolas, né? Belezinha? Então, os zeros são os objetos iguais. Como a gente já falou, a ordem que eu coloco esses caras no meu dedo, enfim, não importa, né? Justamente porque eles são iguais. Então, só tem um jeito. Eu escolhi que eu vou colocar 5 anéis no meu dedo mindinho, só eu pego 5 anéis e coloco ali. Não tem o que pensar. Certo? Então, a ordem não vai importar. Então, a gente vai passar esse problema do anel, da caixa, enfim, da seguinte forma. Eu peguei aqui um exemplo particular do problema 3, né? Onde a gente tem essa solução aqui possível. Ó. x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 9 e as duas últimas variáveis são zero. Tá? E aí a gente vai fazer um exemplo de como é que seria isso. Modelando utilizando zeros e uns. Então, aqui, ó, isso daqui, esse primeiro 1 aqui, é da variável x1. E eu estou colocando quantos objetos, enfim, quantas unidades não negativas eu tenho de acordo com a quantidade de zeros. O x1 aqui está valendo 1, então eu tenho um zero aqui antes do 1. Tudo bem? Na minha modelagem. Tranquilo? O x2 está valendo 2. Então, antes aqui ó, do próximo 1, eu tenho 2 zeros. Não deu para iluminar aqui, mas são 2 zeros. O x3 está recebendo 9. Então, eu tenho 9 zeros aqui antes do meu próximo 1. E as duas últimas, elas valem 0. Então, eu não tenho nenhum objeto associado a elas. Então, eu tenho duas sequências de 1 aqui consecutivas, certo? Porque eu tenho 0 objetos associados a esse aqui e 0 objetos associados a esse aqui. Tudo bem?
poderíamos ter outra solução, por exemplo. Ao invés do x3 valer 9, a gente poderia ter o x3 valendo 8 e o x4 valendo 1. Então, ia aparecer um 0 aqui na frente desse cara e a gente ia tirar um 0 daqui. Ok? Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, e esse aqui é o x4 e esse aqui é o x5. Beleza? Cada número 1 nessa sequência representa uma variável aqui, um dedo, uma caixa. E os zeros que estão à frente dele é o que a gente está atribuindo para eles. Então, x1 vale 1. Então, tem um zero na frente aqui do primeiro 1. x2 vale 2. Então, tem 2 zeros aqui na frente do segundo 1. O x3 vale 9. Então, tem 9 zeros aqui na frente desse 1. E aqui, como esses dois caras aqui valem 0 nessa configuração aqui, não tem ninguém na frente deles. Não tem nenhum objeto associado. Beleza? Entendeu, Ju? É quase como se não tivesse. Ah, você está pensando em eliminá-los? É isso? Não sei se eu entendi sua pergunta. Aqui quer significar que nessa configuração aqui, que é uma resposta possível, esses caras aqui não receberam nenhum objeto, não receberam nenhuma unidade não negativa. Eles recebem 0. Não receberam nenhum anel, como se fosse o anelar e o mindinho, eles não receberam anéis. Mas uma observação interessante, que tem a ver com isso que a Ju falou, é que a gente sempre vai terminar com um 1 aqui, essa sequência. Por quê? Porque a atribuição dos objetos é sempre na frente. Certo? Beleza? Então, uma observação interessante que a gente pode fazer é que a nossa sequência sempre finaliza em 1, tá? Que a atribuição é sempre na frente. Ok? Vocês concordam que, de acordo com a configuração que eu tenho uma sequência diferente? Se eu mudar ali a quantidade de anéis que eu vou colocar no meu polegar, vai ser uma sequência diferente dessa daí. Atualmente, eu tenho um anel no meu polegar. Eu posso não ter anel no meu polegar, e aí a sequência vai começar pelo 1, né? E ter um anel, sei lá, no mindinho. Tranquilo? Então, cada atribuição possível aí desses valores vai implicar numa sequência diferente aí binária. Certo? Bom, é nisso que a gente vai pensar. Sim, vários problemas diferentes, Jô. Nem o céu é o limite. Vários problemas diferentes podem ser modelados assim, tá? Belezinha? Então, ó, gente, vai ser basicamente isso que a gente vai pensar. Observa que a gente sempre acaba com esse 1 aqui, então a gente sempre sabe que vai acabar com esse 1 ali. Então a gente já vai poder, então eu posso tirar ele dali. Porque eu sei que sempre vai acabar nesse 1, mas qual é o mistério aqui? O mistério é escolher esses espaços aqui justamente para esses 1s. Vocês concordam que eu sempre tenho os 12 objetos aqui nesse problema? Eu sempre tenho esses 12 objetos 0 aqui, né? O que vai diferenciar? Vai diferenciar a posição onde eu coloco esses 1, onde eu divido cada dedo. Concordam? Qual é onde eu eu quero que no meu dedo polegar eu tenha 3 anéis. Eu vou repetir aqui, tá? Vou dar um exemplo. Eu quero que no meu polegar tenha 3 anéis. Então, esse 1 aqui, ele tem que ficar com 3 zeros na frente dele. Beleza?
Permutar, não, Ju. Por quê que eu não vou permutar? Porque permutar considera a ordem. Isso. Beleza? Mas eu vou ter que escolher os espaços para esses uns serem colocados. Isso aí, é isso mesmo, porque são iguais. Beleza? A quantidade de zeros antes do 1, Josué, é que diz pra gente quantos anéis vão ter naquele dedo, certo? O 1, esse primeiro 1 aqui, ele tá atrás desse zero porque eu só tenho um anel, digamos, no meu polegar. Mas se eu quiser 3 anéis no meu polegar, esse 1 aqui, ó, esse primeiro 1, ele vai ter que estar aqui, onde está o segundo 1. Ele vai ter que sumir daqui e vai ter que assumir essa posição. Beleza? Não, não. É só para ficar no mundo de vocês. Poderia ser tracinhos e pauzinhos. Tá? Pontinhos. Belezinha? Então, aí o segundo vai depender de quantos anéis você quer no seu indicador. Se você não quiser nenhum anel no seu indicador, ele vai ficar imediatamente depois do primeiro 1. Assim, ó. Show. Futuro de vocês. Vocês sempre veem o futuro, né? Ó, que bonito. Ó, os meus anéis, eles são sempre 12, né? 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Eu sempre tenho esses 12 anéis para colocar. Certo? O que vai me dizer quantos anéis eu vou ter? Quantos dá? Ah, que isso, gente? Aquilo ali é maravilhoso. Quantos anéis eu vou ter no polegar? A posição que eu vou colocar o 1 aqui referente ao polegar. Vocês concordam comigo? Se eu colocar o 1 aqui, deixa eu até mudar de cor. Se eu colocar o 1 aqui, esse 1 aqui é o polegar, tá? Sempre estou começando do polegar. Se eu colocar o 1 aqui, indica o quê? Indica que eu não tenho anéis no meu polegar. Aí, se eu colocar o 1 aqui, o próximo 1, indica o quê? Que no meu indicador eu tenho 2 anéis. Então, vocês concordam que o que diz quantos anéis eu tenho é a posição onde eu coloco 1? Se eu coloco o primeiro 1 aqui, eu tenho 2 anéis aqui no meu polegar. Aí eu coloco o segundo 1 aqui, ó, imediatamente depois. Significa que eu não tenho anéis, perfeito. Aí eu coloco o próximo 1 aqui, que é o dedo médio. Indica que eu tenho 4 anéis. Então, amor, a gente sabe que o último cara aqui da sequência sempre vai ser 1, então eu nem preciso me preocupar com ele. O último sempre é 1, na última posição eu sempre tenho 1. Então, eu só tenho que pensar agora onde eu vou posicionar, quantas formas eu tenho de posicionar esses uns. É isso que vai me dar a resposta. Belezinha? Acho que agora vocês entenderam. Não, no final das contas, os últimos zeros, eles vão estar sempre no último dedo. Você sabe que o último 1 está lá, beleza? Você sabe que ele vai estar lá, você só não vai se preocupar com ele na solução. Por quê? Porque sempre vai ter um 1 lá no final. Não é uma possibilidade de sobrar um 0 no final ao invés do 1, entendeu? Então você não precisa colocar mais um problema no seu problema. Você sempre sabe que no final vai ter um 1. Ou seja, todos aqueles últimos zeros que sobrarem, eles vão estar associados ao último dedo, ao dedo mindinho. Belezinha? Ok? Bom,
Então, isso aí é tudo basicamente o que eu estava falando para vocês, né? A relação entre as modelagens. Então, ó, observem aqui o seguinte. No nosso problema, nós temos 5 variáveis, 5 dedos. Então, eu tô chamando isso aqui de R, tá bom? E a gente tem 12 objetos iguais, que eu tô chamando de N. Tranquilo? Beleza? Então, a nossa sequência binária, contando inclusive com esse último 1 aqui, ela tem 12 mais 5, 17 dígitos. O que a gente quer é saber quantas sequências aí existem, certo? Ou, em outras palavras, como eu já adiantei para vocês, o que vai dizer isso para a gente é de quantas maneiras aí eu posso posicionar esses uns aí entre os zeros, tá? Então, há 5 dígitos 1, há 12 dígitos zeros, e o último dígito sempre é 1, tá? Então, qualquer problema que tiver essa cara, a gente vai poder resolver diretão, tá? Não vai precisar fazer toda essa análise. Isso aqui é só para vocês entenderem da onde vem a fórmula, tá bom? Vocês já vão poder usar diretão a fórmula. Isso aqui é o passo a passo para a gente entender de onde que vem a parada, para não ficar que caiu do céu, tá? Então, isso foi o que a gente acabou de falar. A gente tem R dígitos 1, N dígitos 0, ou seja, N objetos iguais, e o último dígito sempre é 1. Então, a gente pode simplesmente eliminar esse último dígito 1. Apareceu um negócio aqui no computador. A gente sempre pode eliminar esse último dígito 1, porque eu sei que ali está fixo, é sempre 1. Não é uma possibilidade de trocar isso na minha sequência binária. Ok? Então, se eu tinha no total R mais N dígitos, se eu estou eliminando esse último que eu sei que está fixo, é sempre 1, eu tenho R mais N menos 1 dígitos. Sacaram isso? Eu tirei esse último dígito que vai ser sempre 1, que está lá fixo na minha sequência. Eu quero, na verdade, o que eu quero? Eu quero descobrir quantas sequências possíveis, binárias, né, eu tenho que finalizam sempre em 1. Basicamente, é esse o meu problema, pensando nessa restrição, né? O último dígito é sempre 1. Então, cara, o 1 já está lá. Eu vou tirar ele do meu, digamos, das minhas possibilidades. Se eu tinha R mais N no total, agora eu tenho R mais N menos 1 dígitos. Beleza? Ok? Não, mas não é que facilite, Lucas. Não é bem a facilidade aí que está sendo prezada. É o seguinte, tem que ser 1 no final. Vocês concordam que se eu não tirasse esse 1, é como se eu não fixasse o 1 e aí pudesse terminar em 0? Eu teria os 17 caras lá possíveis e poderia ter um 0 lá no final. Então, não é uma configuração viável para o nosso problema. Ok? É mais do que facilitar. E isso, o 1 lá é fixo, é só uma possibilidade. Perfeito. Então, eu posso tirar um dos uns, né? Aqui no nosso exemplo, a gente tem 5 uns. Eu posso tirar um deles, porque eu sei que ele sempre vai estar lá no final. Ok? Beleza? Então, agora eu tenho um total, né? De R mais N menos 1 dígitos. E eu quero posicionar os R menos 1 dígitos 1 no meio desses zeros aí. Por quê? Porque é esse posicionamento que me diz quantos anéis eu vou ter em cada dedo. Beleza? Agora, é posicionar 1. 1 é igual a 1. 1 é igual a 1. Não tem diferença. Beleza? E eu tenho um montão de espaço para escolher. O que vai aparecer aí, gente? Eu tenho escolha
eu tenho... É que o anagrama é simplesmente... Não tem escolha, né, Lucas? É simplesmente uma rearrumação das letras. Então, é uma permutação por repetição. Agora, aqui é sempre um, né? Eu estou escolhendo espaço para coisas iguais. Eu estou posicionando uns. Então, não importa a ordem. Eu ter é igual eu ter porque é sempre igual a 1. Então, eu tenho uma combinação. Eu tenho escolhas e eu não importa a ordem que eu vou fazer essas escolhas, porque eu estou só posicionando uns. Ok? Belezinha? Então, eu tenho esse total aí. E eu quero escolher R-1 lugares para colocar esses R-1 dígitos 1. Combinação. Combinação do total de elementos que eu tenho, do total de dígitos, do total de posições que eu tenho para enfiar esses uns e a quantidade que eu quero escolher, que são R-1. Por quê? Porque eu tenho R-1 dígitos 1. Tudo bem, meus amores? Voilá! Essa é a fórmula da combinação com repetição. Belezinha? Bom, então, uma atribuição possível para quê? O problema que a gente viu foi essa, que a gente está vendo aqui o tempo todo, né? Mas outra atribuição possível é aqui, ó. 2 anéis no polegar, 2 no indicador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no médio, nenhum no anelar e 1 no mindinho. Ok? Então, ó, observem o seguinte. Aqui a gente mudou, né? Eu escolhi posicionar o primeiro 1 aqui, ao invés de nessa posição aqui. Entre o primeiro e o segundo 0. Eu escolhi posicionar aqui. Depois eu escolhi esse aqui para o próximo. Beleza? Aí eu faço uma pergunta para vocês. O número de formas, né? Aqui no nosso exemplo, a gente está querendo posicionar 4 uns. Certo? E eu tenho 16 lugares possíveis. Tranquilo? Para posicionar. Isso dá aqui 16 4 a 4, nesse exemplo específico. Tudo bem? Belezinha? Agora, vocês concordam que escolher o número de formas, né? De escolher 4 objetos em 16 é o mesmo que escolher 12 objetos em 16? A quantidade de maneiras distintas. A quantidade de formas distintas. Calma. A quantidade de formas distintas de eu escolher 4 objetos dentre 16, vocês já concordaram comigo que é combinação de 16 4 a 4. Até aí, tudo bem? Eu estou escolhendo 4 dentre 16 objetos. Ok? Agora, eu estou perguntando para vocês o seguinte. Na verdade, ali eu já estou afirmando. Isso, a quantidade, Ju. Aqui não está muito... Eu não sei se eu que falei forma, mas esse é o mesmo aí, ele quer dizer que o número de formas distintas de se escolher 12 dentre 16 é o mesmo número que escolher 4 em 16.
Quantas formas a gente tem para escolher 12 objetos dentre 16? Isso, é isso mesmo. Vou para a mesa digitalizadora. Isso, Ju. Então vamos lá. O que a gente está falando é o seguinte. Vocês concordaram comigo que no nosso exemplo a gente tinha 16 e a gente queria escolher 4 espaços, certo? Isso aqui, pela formulinha de combinação, dá o quê, gente? Dá 16 fatorial sobre o quê? 16 menos 4, certo? Que dá o quê? 12 fatorial, 4 fatorial. Tranquilão? Isso daqui é o número de formas distintas de escolher 4 dentre 16 objetos. Belezinha? Aí eu tô falando para vocês observarem que esse valor é igualzinho se a gente estivesse escolhendo 12 objetos. Ó, quanto é que dá a combinação de 16, 12 a 12? Dá 16 fatorial sobre 16 menos 12. 4 fatorial, 12 fatorial. Todo mundo concorda que é exatamente o mesmo valor? Então, o número de maneiras distintas de selecionar 4 dentre 16 objetos é o mesmo número de maneiras distintas de selecionar 12 entre 16 objetos. Ah, Ju, isso aí a gente vai ver mais para frente, quando a gente entrar nas próximas aulas, quando a gente entrar em triângulo de Pascal. Tá bom? Coeficientes binomiais. Isso é uma propriedade, tá bom? Beleza? Então, isso aqui no nosso problema era o n mais r menos 1, r menos 1, certo? Beleza? O que vocês estão observando? Esse número aqui, ó, 12. 12 é exatamente o quê? A diferença de 16 e 4. Isso sempre vai acontecer, né? Quando essa diferença aqui for igual, você vai ter os mesmos valores, tá bom? Ok? Então, ó, observem aqui o seguinte. 16 é o nosso n mais r menos 1. Menos... Então, ó, 16, estou fazendo 16 menos 4. Só que aqui, ó, usando a fórmula. Tá bom? N mais R menos 1, menos, vou abrir um parêntesão para a gente não errar o sinal, R menos 1. Quanto é que dá essa birosca? Quanto é que dá essa birosca? Quanto é que dá essa birosca? Vai dar o quê? N. Todo mundo concorda que esse R vai cortar com esse R? E que esse 1 vai cortar com esse 1? Não, por isso que eu falei, ó o sinal aqui, ó, para ajudar. Por isso que eu coloquei o parêntesão. Beleza? Menos menos 1 vai dar o quê? Mais 1, né? Então ficou menos 1 mais 1, cortou também. Tudo bem, Wesley? Não, show, beleza, acontece. Por isso que eu coloquei o parênteses, para a gente não errar nesse sinalzinho ali. Ok? Belezinha? Então, meus amores, vai ser o mesmo que a gente fazer isso aqui. Isso aqui que a gente já tinha visto que era a solução para o nosso problema, dá o mesmo resultado que isso aqui. E é essa formulinha que a gente vai usar. Tranquilão?
Belezas, belezas, belezas? Gente, quando eu vi isso, eu não vi assim. Então, para mim... Não, Ju, mas olha só. Isso aqui, é isso que eu ia falar. Isso aqui é o processo até chegar nessa fórmula. A partir de agora, você viu um problema que você consegue modelar, né? Você, opa, esse aqui é igual aquele problema lá dos dedos, esse aqui é igual aquele problema lá das caixas. Alice não tá entendendo. Tá bom, Alice, vamos voltar, tá? Quando vocês virem, deixa eu só terminar essa fala. Quando vocês virem um problema que vocês, pô, dá para modelar utilizando aquela coisa dos dedos, das caixas, você já vai poder utilizar direto essa fórmula. Quando eu aprendi direto pela fórmula. Ó, a fórmula é essa, isso aqui você modela assim, pronto, acabou. Beleza? A intenção aqui é construir o raciocínio. Já vou falar, tá? A intenção aqui é construir o raciocínio até a gente chegar nessa fórmula. Ok? Vamos lá. Vou explicar assim, Alice. Então, vamos voltar aqui. A Alice não entendeu exatamente por que o 1 fica fixo no final. E, realmente, se você não entender por que o 1 fica fixo no final, nada disso que eu falei depois faz sentido. Beleza? Vamos lá. Mas o meu intuito aqui, a gente pode começar com o raciocínio totalmente diferente, mas o meu intuito é que vocês acompanhem o raciocínio em direção à luz. Belezinha? Não, mas pode ser que você tenha um raciocínio diferente e funcione. Não há problema nisso. Tá bom? Calma, deixa eu primeiro responder a Alice. Aí a gente finaliza aqui, porque a aula hoje é um pouquinho grande. Tá bom? Depois você me fala como é que você pensou. Mas deu a mesma resposta, já é um ótimo indício. Porque foram 2 vezes o R-1. Calma, eu vou voltar lá na Alice e aí depois, quando eu chegar nessa sua dúvida, você me fala, porque eu não entendi ela. Tá bom? Então, vamos lá. Alice, a gente pegou o nosso problema e modelou de uma maneira específica, utilizando zeros e uns, tá? O zero, ele sempre representa os objetos que são iguais. Então, nos nossos problemas até agora, são os anéis ou as bolas que a gente quer colocar nas caixas, beleza? Ou a quantidade de unidades que a gente está colocando em cada variável. Vamos fixar aqui que a gente está pensando no anel, tá bom? Então, imagina que os zeros são os anéis. E os uns são os dedos, tá bom? E a modelagem que a gente fez foi o seguinte. O número de zeros que eu tenho antes do 1 representa a quantidade de anéis que eu tenho no primeiro dedo. Então, vamos supor que esse 1 aqui seja o polegar, tá bom? Então, esse 1 aqui é o polegar, esse 1 aqui é o indicador, esse 1 aqui é o dedo médio, esse é o anelar e esse é o mindinho. Tudo bem? O número de zeros que eu tenho antes de cada número 1 me dá a quantidade de anéis que eu tenho naquele dedo. Tranquilo? Então, aqui eu tenho um anel no polegar. Aqui eu tenho 2 anéis no indicador. Então, sempre vem quantidade de anéis que eu tenho, dedo. Quantidade de anéis, dedo. Quantidade de anéis, dedo. Quantidade de anéis, que aqui no caso é nenhum, dedo. Quantidade de anéis, dedo. Sempre acaba o quê? No dedo. A quantidade de anéis, de acordo com a nossa modelagem, a quantidade de objetos iguais que a gente está tratando, sempre vem antes do dígito 1. Tudo bem? Então, isso significa que o último cara aqui sempre vai ser 1. Por causa da nossa modelagem. Os objetos, eles estão sempre à frente do 1. Tudo bem? Porque a gente modelou assim. Poderia ser, Alice, que a gente modelasse os objetos depois do 1. Mas aí, ao invés da sequência terminar por 1, ela ia começar por 1. Seria equivalente. Belezinha?
Tudo bem? Então, isso, terminar em 1, é por causa da nossa modelagem. A gente está colocando à frente de cada um a quantidade de zeros correspondente ao número de anéis que vai ter naquele dedo. Isso aí. Beleza? Tudo bem? Então, por isso é que as nossas sequências sempre acabam em 1. Então, a posição onde eu vou colocar o 1 é que vai me dizer quantos anéis eu tenho naquele dedo. Mas você concorda que o que eu estou posicionando aqui são objetos 1? E 1 é igual a 1? Esse 1 aqui é igual a esse 1 aqui. Se eu considerasse que a posição importa, e fizesse um arranjo, por exemplo, ele ia considerar que esse 1 aqui tem um asterisco e esse aqui não tem. E ele ia me dizer que 01001 é diferente de 01001. Sacou? E isso para a gente dá a mesma configuração, de um anel no polegar, 2 anéis no indicador. Quando a gente usa o arranjo, ele considera que esses objetos aqui que ele está posicionando, né, são distintos, a ordem deles importa, a ordem entre eles importa. E aqui para a gente não importa. A gente linearizou os dedos, né, digamos assim. Então, esse primeiro dedo aqui é o polegar, esse primeiro 1, né, é o polegar, esse segundo 1 é o indicador, esse terceiro 1 é o dedo médio e assim sucessivamente. Quando eu falo que a diferença entre isso, ele considera que 0,1 é diferente de 0,1, por exemplo. Ele está considerando que esse 1 é um outro 1 diferente. Beleza? É como se ele fizesse um sinalzinho em cada um, diferenciando eles. Então, aí eu fixo esse 1 aqui no final, por quê? Porque eu quero que os zeros sempre sejam posicionados antes, né? E se eu não fixar o 1 aqui no final e só perguntar assim, ó, qual é o número de sequências binárias com 17 zeros e uns, né? 5 uns e 12, né? Zeros que eu tenho. Ele poderia me dar uma sequência que terminasse em 0. E isso foge da nossa modelagem para o problema, Alice. Ó, a gente precisa saber qual é o dedo, né? Então, por isso que a gente meio que faz essa linearização. Beleza? Então, nesses problemas, a gente sempre vai trabalhar com essa cara. A gente lineariza os objetos, né? E aí a gente trabalha com os objetos iguais ali. Beleza? Sempre a gente vai trabalhar assim, Lucas. Tudo bem? Eu estou atribuindo os objetos ali. Pensa nas caixas, né? As caixas estão lá, elas estão numa determinada posição. Caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. Agora eu vou jogar as bolinhas lá dentro. Bem que o raciocínio que a Ju tinha falado na aula passada, né? Beleza? Então a gente sempre vai trabalhar assim. Os objetos estão lá, os dedos, né, no caso, estão lá, e eles vão receber os objetos iguais. Ok? Belezinha? A gente não pode fazer essa diferenciação. Ah, tá bom. Beleza, Josué. Vamos chegar lá. Então, a Alice agora já entendeu. Espero que todo mundo tenha entendido agora por que sempre aqui finaliza em 1. Tem que finalizar em 1 porque essa é a nossa modelagem. Os anéis sempre vêm antes dos dedos. Tá bom? Então, sempre vai ser anel, dedo, anel, dedo, anel, dedo, anel, dedo, anel, dedo. Tudo bem? Então, sempre vai acabar em 1. Aí, olha o que acontece. Como sempre acaba em 1, a gente está procurando o número de sequências binárias, com essa quantidade aí de zeros e uns, que termine em 1. Problema clássico de combinatória. Então, eu estou fixando o 1 na última posição da minha sequência. Isso não pode mudar.
Então, observem o seguinte, aqui a gente tem 5 números uns. Se eu estou fixando que essa última posição aqui é 1, sobram 4 uns. São esses 4 uns aí que eu vou ter possibilidade de mudar de posição para me dar configurações diferentes. Certo? Belezinha? Por isso que é R-1. Exatamente por isso. Porque o último 1, eu sei que algum dos... Eu tenho R1s, né? Eu sei que algum desses 1s, não importa qual, porque é tudo 1, é tudo igual, eu estou fixando na última posição. Sobram quantos 1s? R-1. Beleza? Tranquilo? Então, essa última posição aqui é sempre 1. Eu tirei esse 1 lá dos meus 1s possíveis. Sobram R-1 uns. Agora, eu preciso escolher... Então, quantos objetos a gente passa a ter no total? Se eu tinha N mais R, agora eu tenho N mais R menos 1. Sim, a gente consegue resolver vários probleminhas. Era isso que a Ju estava falando, né? Qualquer problema que a gente consiga modelar pelaquela equação para uma equação daquele tipo, a gente resolve assim. Tá bom? Sempre que tiver escolha de objetos iguais, você vai conseguir resolver assim. Tá? Belezinha? Então, agora o Wesley entendeu por que aparece o R-1? Porque o 1, esse 1 aqui, esse último, sempre está fixo. Então, se eu tinha R, uns, né? Agora eu vou ter R-1. São eles que vão me dizer a quantidade de anéis em cada dedo. A posição deles, mais especificamente. Certo? Então, agora eu tenho que escolher os espaços onde eu vou poder colocar esses caras. Então, ó, eu tenho esse espaço aqui, ou esse, 1, 2, 3, 4. Eu tenho um montão de espaços. Eu tenho todos os espaços entre os zeros, certo? Só não posso colocar nada depois do 12º zero. Ok? Belezinha? Desses espaços todos, eu vou ter que escolher aqueles espaços para posicionar os uns. Tranquilão? E é isso aí que a gente faz. Por isso é que aparece. Então, é uma combinação. Por que é uma combinação? Porque eu estou escolhendo R-1 espaços para colocar os R-1s. Os R-1 uns. São uns, são números iguais. Então, não vai importar a ordem que eu vou colocá-los lá. Belezinha? Então, por isso é que a gente tem uma combinação de todos os elementos, a gente vai agrupar, né, em R-1 dedinhos que a gente tem agora. Ok? Basicamente é essa a ideia. Então, daí que vem a fórmula, por isso que aparece esse N-1 aí 2 vezes. É o total que eu quero e a quantidade que eu quero agrupar. Ok? Show. Espero que tenha ficado melhor. O importante, aqui, como eu falei, né? No final das contas, vocês sempre vão poder utilizar essa forma. Ah, tá. Aí aqui, a gente chegou na fórmula, a gente já chegou, né? Só que ao invés de usar R-1 aqui, a gente usa o equivalente. O equivalente, né? Que são combinações complementares, como a gente diz, é essa daqui, essa fórmula aqui, ó. Isso daqui, C mais R, desculpa, C, R mais N menos 1, R menos 1, dá o mesmo número que C, R mais N menos 1, N. Tá bom? Quando eu pego esse cara aqui e subtraio por esse, dá justamente N. Então, são complementares, assumem o mesmo valor.
Então, a nossa fórmula final é essa aqui. Tudo bem? Então, no final das contas, nesses problemas que a gente trabalhou até agora, né? A gente tinha C mais R, desculpa, tô falando tudo errado. C de R mais N menos 1 vai dar 16. E o nosso N é justamente 12, que são os objetos iguais, né? Então, vai dar C 16, 12 a 12, que dá aquilo que alguém escreveu aí já no chat, que eu já não lembro mais quem foi, que raciocinou de outra forma. Tudo bem? De modo geral, como eu falei para vocês, que a gente vai ver nas próximas aulas, isso aqui sempre vale. Ó. CNK é sempre igual a CN, N menos K. Sempre. Tá bom? Isso é uma das propriedades que a gente vai falar quando a gente falar de coeficientes binomiais. Triângulo de Pascal, a gente vai ver todas as propriedades lá do triângulo. Tá bom? Bom, então a partir de agora, vocês vão precisar fazer essa modelagem? Não. Vocês vão poder usar direto essa fórmula aqui. Tá bom? A única coisa que vocês vão ter que saber é transpor, né, do enunciado lá que vai estar enfeitadinho para a equação que vocês vão montar. Agora, vamos ver uma variação, tá? No problema 1, a gente tinha 12 anéis iguais e a gente quer distribuí-los. Acho que não tem esse acento aí, né? Ou tem? Não sei. Não lembro mais. Vocês fizeram Enem agora, me fala aí. Então, a gente quer distribuir em 5 dedos de uma mão, tá bom? Isso era o problema 1. A gente já sabe resolver isso. Agora, eu tenho os anéis distintos. Vocês pediram, vocês têm. E agora? Alguém tem alguma estratégia para resolver esse problema? A gente sabe resolver quando os anéis são iguais. Vamos olhar aqui, ó. Então, a gente pegou, linearizou os dedos aqui, colocou os dedos, os 5 dedos aqui. E aí, a gente distribuiu os anéis iguais aqui. Aqui tem 2 anéis iguais, aqui tem 2 anéis iguais, aqui tem, sei lá, 7, né? 7 anéis iguais, taraná. Isso, Ju. Beleza? Eles são iguais. Vocês concordam que essa solução, ela me dá um número de formas que eu tenho de colocar desde 0 anéis em todos os dedos menos 1, por exemplo, eu coloquei 12 anéis no meu polegar, 12 anéis no meu indicador, 12 anéis no meu dedo médio e assim sucessivamente. E eu posso ir crescendo, eu posso colocar 11 no meu polegar, 1 no meu indicador, 0 nos demais. Ou variar, né? 11 no polegar, 1 no médio e 0 nos demais. Eu tenho todas as formas possíveis, todas as combinações. Só que eu não considerei a ordem que eu coloco aqui esses zeros. Concordam? Se o anel for distinto, agora é como se cada zero aqui fosse um diferente do outro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho todas as formas possíveis, não considerando essas diferenças. E agora? Agora eu vou considerar que esses zeros são caras distintos. Basta, então, eu fazer o que com esses zeros? Eles são todos distintos. Esse é diferente desse. Então, você concorda? Se esse anel aqui for rosa e esse anel aqui for preto, se eu colocar rosa por baixo e o preto por cima, é diferente de colocar o preto por baixo e o rosa por cima. E o que me diz isso aqui? O posicionamento aqui desses zeros, certo? Então, se for rosa-preto, é diferente de preto-rosa. Concordam? Então, uma vez que eu já... Isso, garoto, fatorial de todos os anéis.
Uma vez que eu já sei quantas formas distintas eu tenho para posicionar, considerando que os anéis são iguais, agora que os anéis são diferentes, basta que eu permute esses anéis. Ok? Belezinha? Sacaram a ideia? Opa, sei demais, né? Beleza? Então, ó, aqui a gente resolve o problema como se... Não, calma. O arranjo seria dos uns, né, Joyce? E não dos zeros. Aí é que tá o pulo do gato. Os zeros só tem 12 posições para ele, não tem escolha. Por isso que é permutação. Tá bom? Tranquilo? Agora os objetos de distintos de iguais, Jesus, deixaram de ser iguais e passaram a ser distintos. Agora você tem N distintos. Então você pode, eu sei resolver isso daí quando todo mundo é igual. O que vai mudar? A ordem agora dos meus objetos. Beleza? Então, primeiro a gente resolve como se fossem todos iguais. E aí observa que eu posso arrumar aqueles zeros lá, né? Arrumar aqueles zeros lá com ordens diferentes. Quantas formas eu tenho de dispor? Igual a gente fez na mesa digitalizadora, né? Primeiro eu coloquei todos os zeros. Mas, poxa, eu só tinha uma forma de fazer isso. Por quê? Porque era tudo zero. Agora, imagina que os zeros têm cores, como a Ju falou. Cada anel tem uma cor diferente. Quantas formas a gente tem de posicionar os anéis, assim, numa linha? Ou seja, a mesma coisa que se eu estivesse formando uma fila com esses zeros coloridos. Quantas formas a gente tem de formar uma fila com 12 zeros coloridos, distintos? 12 fatorial. Então, posicionei lá os zeros. Eles são todos diferentes, por isso que eu estou considerando essas 12 fatorial formas. Agora, imagino que é todo mundo igual. Quantas formas eu tenho lá de arrumar esses anéis no meu dedo? Essas. Princípio multiplicativo neles e a gente tem a solução para o nosso problema. Belezinha? Tranquilão? Então, isso. Vixe, Maria! Isso. Beleza? Não, a gente não vai ver. Infelizmente, a gente não tem tempo de ver tudo. Mas acredito que a circular vocês já tenham visto, né? Infelizmente, não dá tempo da gente ver tudo. Show! Tá bom. Então, agora a gente viu quando os objetos são distintos. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 12 fatorial vezes a solução, que quando a gente pensa que é tudo igual. Bom, agora a gente não está satisfeito. A gente quer usar todas as restrições que a gente viu, mas a gente quer restringir mais ainda. Eu não sei se aqui eu queria do problema 4. Tá com o problema 1. Taraná. Deixa eu reler aqui, gente, porque eu não releio todos os slides, não. Às vezes aparece um errinho ou outro. Eu quero ver se eu realmente quero que todos sejam distintos. Beleza, tanto faz. Então tá. Então imagina que a gente tá nesse problema que a gente viu, tá? Então, opa, o Traian deve ter caído. Então a gente tá lá, só que agora eu quero que o meu dedo polegar tenha pelo menos um anel. Não pode ficar vazio, de jeito nenhum. E agora? Como é que a gente resolve isso? Tô morrendo de fome, gente. Não liguem se vocês me escutarem mastigando um biscoitinho aí. Foi mal, desculpa aí. O meu dedo polegar, ele tem pelo menos um anel. Então, vamos voltar lá para o início dessa aula. Que foi o seguinte. No nosso problema 1, né? Eu tô morrendo de fome, gente. Eu morro de fome porque eu como pouco, porque eu vivo de dieta. Então, eu morro e eu sou uma pessoa que come muito.
Então, viver de dieta é um problema. Mas vamos lá. Voltando aqui, que quando eu fico com fome, eu meio que me perco no meu próprio raciocínio. Então, vamos lá. Estamos lá no problema 1, tá? Temos 12 anéis iguais, 5 dedos. Só que a gente, como eu falei para vocês, a gente podia querer colocar todos os anéis num dedo só. Não tinha esse tipo de restrição, tá? Agora, a gente tem uma restrição. No meu dedo polegar, eu tenho que ter pelo menos um anel. Ele não pode ficar vazio. Belezinha? Aí, quando a gente falou lá do problema 1, a gente falou que era equivalente a resolver essa equação aí, vocês lembram? Onde essas variáveis aqui são soluções não negativas, inteiras e não negativas, né? Beleza? Não negativa significa mesmo o quê? Que a gente falou? Ser não negativo? Maior ou igual a zero. Então, se eu digo que x1, digamos que x1 representa o polegar. Se eu digo que eu estou obtendo todas as soluções inteiras e não negativas, todo mundo concorda que eu estou considerando as soluções onde o x1 é zero? Eu estou considerando todas, em particular as que o x1 é zero, as que o x2 é zero, todas. Só que nesse problema agora, eu não quero que o x1 seja zero. Eu quero que o x1 seja pelo menos 1. Ou seja, o x1 tem que ser maior ou igual a 1, estritamente maior do que zero. Perfeito. Maior ou igual a 1. Então, isso que a gente acabou de falar... Agora esquece, Ju. Agora a gente não precisa mais pensar naquela modelagem dos zeros e uns, não. Tá bom? Eu não sei se ela falou isso brincando ou se ela tá de fato com essa dúvida, porque eu nunca sei se vocês estão com o tom de brincadeira ou se vocês não estão. Os objetos iguais eram representados pelo zero. Beleza? Não. Agora a gente vai começar a resolver utilizando as equações, tá? Beleza? Eu respondi como dúvida, né? Mas aí eu não sei se eu tô fazendo papel de boba ou se eu não tô. Isso aí, Ju. A gente ia fixar esse zero aí. Perfeito o seu raciocínio, tá perfeito. A gente ia fixar, mas ia ter que ter pelo menos um, né? Pode ter mais. Certo? Eu teria que posicionar o 1 daquela posição ali para frente. A gente meio que exclui uma posição. Isso, perfeito. Na verdade, antes de todos, se o... Pois é, mas aí você teria que calcular isso. Você poderia pegar o total e calcular todas as soluções onde esse cara é zero. Pode ser, é uma opção também. Tá bom? Na verdade, a gente vai fazer isso de maneira direta, tá bom? Mas é o mesmo raciocínio. Isso, perfeito. Mas é o mesmo raciocínio. Mas dá pra gente fazer isso diretão, tá bom? Só aplicando a fórmula e pensando nisso aí que vocês estão pensando. Olha só. Opa, toda hora eu passo e volto. É porque eu toco no mouse, ele é muito sensível, aí ele volta atrás. O x1 é estritamente maior do que zero, certo? Ou seja, ele é maior ou igual a 1. Tranquilo? Então, a estratégia que a gente pode utilizar é a seguinte. A gente vai reescrever essa variável x1. Como? A gente vai pegar uma nova variável qualquer, o nome que vocês quiserem, tá bom? Essa variável, ela vai poder valer zero. E a gente vai escrever o x1 utilizando essa nova variável. Como, Fernanda? Tá parecendo que você está falando uma coisa do outro mundo.
assim, ó. Eu criei uma nova variável, x1', ok? E reescrevi o x1 usando o x1'. x1' é maior ou igual a zero, ou seja, é não negativa. Quando x1' é zero, quanto é que vale o x1? 1. Quando x1' é 1, quanto é que vale o x1? 2. Não, quando x1' é 1, vale 2. Perfeito. Quando x1' é 2, vale 3. Sendo o x1' maior ou igual a zero, todo mundo concorda que quando eu vou substituindo aqui os valores de x1', eu vou obtendo todos os valores de x1? Certo? E o x1 começa valendo 1. Por quê? Porque o x1 vale 1 quando o x1' vale 0, que é o primeiro valor possível para o x1'. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho essa equação aqui para resolver, né? Só que eu não posso resolver imediatamente daquela forma, porque esse cara aqui não é maior ou igual a 0. Ele é simplesmente maior do que 0. Então, eu vou pegar e substituir esse cara aqui, x1, por x1' mais 1. Todo mundo concorda que eu não estou alterando a equação que eu tinha. E agora eu introduzi uma variável maior ou igual a zero, ou seja, não negativa. Todo mundo concorda com isso que eu acabei de falar? Beleza? E pronto. E o problema de vocês está resolvido. Por quê? Vai ficar, não sei se vai aparecer aqui a continha. Vai. Olha o que vai acontecer, ó. Substituímos aqui, né, o x1 por x1' mais 1. E aí temos essa equação aqui. Bom, aí eu vou passar, né, algarismo para lá. Vou deixar as variáveis aqui do lado esquerdo. E simplesmente eu vou resolver isso aqui da mesma forma que a gente resolveu ontem. Ok? A gente tem 11 mais 5 dá 16. Menos 1, 15. Beleza? 4/4. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Não entendeu a substituição, né, Joyce? É a fórmula. Isso. É a fórmula. Agora a gente simplesmente vai usar a fórmula. Tá bom, Josué? Como é que era a fórmula aqui, ó? Que a gente viu para combinação com repetição. É o total de objetos menos 1. Certo? Tranquilo? Então, por isso é que diminuiu 1. Você vai poder agora aplicar direto a fórmula. Eu amo vocês, sabe por quê? Porque vocês estão tentando modelar agora. Agora que eu já apresentei a fórmula, vocês estão tentando modelar novamente, mas não precisa, tá bom? Agora é só a gente utilizar a fórmula. Essa aula é só para a gente ver que as fórmulas não caem do céu. Tudo tem um pensamento. Tudo bem? Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Vou explicar aqui para a Joyce o que a gente tinha falado, né? A gente tinha falado no problema 1 que resolver o problema de espalhar, né, os anéis nos 5 dedos era a mesma coisa que resolver o número de soluções inteiras e não negativas para essa equação aqui, certo? Só que inteiras e não negativas implica que essas variáveis aqui são todas não negativas. Isso significa que elas são todas maiores ou iguais a 0.
Tudo bem? Belezinha? Elas são todas maiores ou iguais a zero. Então, sempre que você tiver um problema, que você modele assim, utilizando essa equação, certo? Cada x aí é um dedo e você tem 12 anéis aqui no total. Eu consigo modelar assim, mas assim não está expressando a restrição de que no polegar eu quero ter pelo menos um anel. Beleza? Tranquilo? Me responde você, Lucas. É equivalente ou não é? Vai dar o mesmo número? Não vai dar. Bom, então voltando aqui para a Joyce. Para a Joyce e para os demais que não entenderam disso, tá? Só que o que está acontecendo agora? Agora eu não quero permitir que o X1 possa ficar, que o polegar fique sem anéis. Então, no polegar, eu tenho que ter pelo menos um anel. Isso significa que essa variável x1 aqui, ela não pode assumir, em hipótese alguma, o valor zero. Quando eu calculo o número de soluções inteiras e não negativas para essa equação aqui, ele me dá um número de soluções com o x1 zero, com o x2 zero, com o x1 1, e assim sucessivamente, certo? Mas eu não quero essas soluções com o x1 zero. Aí qual a forma que a gente tem de fazer isso, de dizer isso, de modificar, entre aspas, de reescrever, melhorando a minha frase, de reescrever essa equação, porque eu quero resolver esse problema, mas eu quero dizer para o problema que esse cara aqui não pode assumir valores zero. Seguinte, eu sei que o x1 é pelo menos 1. Então, o x1 é maior ou igual a 1. Então, eu vou reescrever o x1 criando uma nova variável que eu chamei de x1'. Essa variável, ela é estritamente, desculpa, ela é maior ou igual a zero, ou seja, não negativa. Então, como é que eu reescrevi o x1? Eu disse que o x1 é o x1' mais 1. Vamos lá. O primeiro valor possível para o x1' é zero. Concorda? Concorda, Joyce? Beleza? O primeiro valor possível para o x1' aqui é zero. Quando o x1' vale zero, o primeiro valor possível para x1 é o quê? 1. Beleza? Conforme eu vou variando o x1', eu vou variando o valor de x1. Então, quando o x1' assume o primeiro valor possível para ele, que é o zero, o x1 assume o primeiro valor possível, que é o 1. Quando o x1' vale 1, o x1 vale 2. Quando o x1' vale 2, o x1 vale 3. Por que que eu coloquei esse raio de x1' aqui? Porque eu quero simplesmente poder utilizar lá a fórmula diretão, sabe? E a fórmula ela só aceita variáveis não negativas. Mas você concorda que se eu substituo o x1 por x1' mais 1, eu estou colocando aqui na minha equação uma variável não negativa, que é o x1'. E aí, automaticamente, eu estou dizendo que o x1 começa do 1 para frente. Eu só estou considerando os resultados possíveis quando o x1, quando o dedo polegar tem pelo menos um anel. Então, sempre, por exemplo, se eu tivesse a restrição de que o polegar tinha que ter pelo menos 2 anéis, como é que eu ia reescrever o x1? x1' mais 2. Todo mundo conseguiu enxergar isso?
No polegar, perfeito, Joyce. No polegar, eu tenho que ter pelo menos 2 anéis. Então, eu vou criar uma nova variável maior ou igual a 0 e vou reescrever o x1. Só que agora o pontapé inicial é no 2. Então, o x1 fica sendo x1' mais 2. É super fácil. É receitinha de bolo, Lucas. Essa questão aí, não tem como errar na prova. É receitinha de bolo. Modelou assim, tem essas restrições aí, você sabe como reescrever, substituiu, aplicou a fórmula. Não tem erro. Essa daí caiu, tem que acertar. Beleza? Ai, vocês são demais, gente. Vocês são demais. Vai acertar. Vai acertar. Pensamento positivo sempre. Essa daí é receitinha de bolo, tá? É só seguir. Tranquilo? Tá bom. Vocês vão falar, tranquilo não, professora, mas tá bom. Eu já sei. Ok? Beleza, meus amores? Aí é só aplicar a fórmula, gente. Tudo bem? Aí passei, ó, o 1 vai aparecer aqui, né? Passo o 1 para lá, fica 12 menos 1, 11. Belezinha? E aí a gente usa a fórmula. Tranquilo? Aí é só usar a formulinha e aplicar a combinação. Então, a formulinha é número de variáveis que a gente tem, mais o n, que é o que está depois do igual, menos 1, n. Ok? Ou r menos 1, que é o que apareceu lá. As duas coisas são equivalentes. Isso responde a alguém que me perguntou isso aí. Já não lembro mais, eu acho que foi o Lucas, né? Foi Lucas? Lucas. Beleza? Então, chegou nesse ponto, modelou como equação, depois é só aplicar a fórmula que a gente viu. Tudo bem? Aqui, ó, gente, eles não estão vendo, filha. Aqui, ó, gente, tá esse 12 fatorial aqui, porque a gente está considerando que é uma variante do último problema. Onde? Isso aí, mas é isso mesmo. Quando a gente tem dúvida, a gente procura meios de sanar nossa dúvida. Testa, faz a continha, vê se funciona. Você tá onde? Beleza? Isso mesmo. Você tá aqui, ó. É, tô aí. Então, tô botando essa tinta. Bom, então, por que tem esse 12 fatorial aqui? Esse 12 fatorial aqui é porque a gente, lembra, esse problema aí que a gente está pensando é a variante do problema 4, onde os anéis eram distintos. Se fossem anéis todos iguais, não teria esse 12 fatorial aí. Belezinha? Tudo bem? Fechado? Show! Ha! Porque, né, a gente sempre consegue variar mais um pouquinho. E agora, meus amores? Olha só o que está acontecendo. A gente tem 12 anéis iguais, 5 dedos. Só que agora eu não estou tão exagerada. Eu não quero necessariamente usar 12. Eu posso estar num dia que eu só quero usar alguns desses 12. Ou seja, eu quero usar no máximo 12 anéis. E aí? Isso é uma opção. Se eu quero usar no máximo 2 anéis, 12, né? Pareceu que ela estava falando 2. Isso aí. Belezinha? Eu vou ter que somar todas as possibilidades. Poxa, mas aí fica ruim demais da conta, né não? Imagina, 12 já vai dar um trabalho do cão. Imagina se eu colocasse 127 objetos.
Então, a gente tem que ter uma alternativa, né? Ó, quando a gente modela, né, igual a 12, aparece essa equação aqui, igual a 12. Agora, a gente quer no máximo 12. Então, a quantidade de anéis que eu vou colocar no dedo 1, perfeito, Ju. A quantidade de anéis que eu vou colocar no dedo 1, com a quantidade de anéis que eu vou colocar no dedo 2, no dedo 3, mais o 4, mais o 5, tem que dar no máximo 12. Traduzindo, tem que ser menor ou igual a 12. Ok? Beleza? Então, a gente poderia fazer todas as possibilidades, que é o que está descrito aí. Nenhum anel, um anel, 2 anéis, 3 anéis, 4 anéis, 5 anéis, 6 anéis, até 12 anéis. Belezinha? Até 12 anéis. Mas, dependendo da quantidade de objetos, isso vira um transtorno, né? Então, a gente vai ver uma forma que a gente tem de dizer para a equação, ou melhor, para a inequação, para transformar, né, uma inequação numa equação equivalente. A gente vai introduzir uma variável de folga, tá? Então, eu vou conseguir transformar essa desigualdade, esse menor ou igual, numa igualdade. Então, eu vou colocar essa variável de folga. Essa variável de folga, ela tem que ser maior ou igual a zero, para a gente poder recair lá na fórmula e só aplicar a fórmula e ir para a galera, né? Então, ó, dei o nomezinho dela de f, mas você pode dar o nome que você quiser, tá bom? A gente vai introduzir uma variável de folga. Qual é o papel da variável de folga? O papel da variável de folga é suprir o quanto falta a essa soma, é assumir o valor que falta a essa soma aqui para chegar no 12, para bater no teto dos 12 anéis. Então, imagina que eu estou num dia de pouca vaidade e eu quero usar um anel só, tá? Bom, aí, obviamente, ou bem o x1 vai ser 1, ou bem o x2 vai ser 2, isso não me importa aqui nesse momento. Mas eu só quero usar um anel. Quanto é que a minha variável de folga vai ter que assumir? Essa soma aqui está dando só 1. Quanto é que a minha variável de folga tem que assumir para eu bater nos 12 anéis? 7 não. Essa soma aqui está dando 1, certo? Eu só estou usando um anel naquele dia. Isso! É como se tivesse o dedo da folga. Isso mesmo, Lucas. 11, perfeito. Beleza? Eu não quero usar nenhum anel. Quanto é que vale a minha variável de folga? 12. Ah, eu quero usar 4 anéis. Minha variável de folga, então, vale quanto? Perfeito. Então, o processo é, vamos modificar, entre aspas, essa inequação, transformando ela numa equação. Para eu transformar ela numa equação, eu vou acrescentar a variável de folga. Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais f. Isso é igual a 12. Quem é que vai pegar as sobras? O f aqui. Ok? Belezinha? Tranquilo? E aí, pronto. E aí, a gente é só aplicar novamente a fórmula, agora considerando que a gente tem, como se fosse o sexto dedo, como já disseram aí, e a gente tem os 12 objetos aqui. Ok? Basta aplicar a fórmula e voilá! A gente sai com a resposta.
Então, a gente viu agora, no finalzinho, né, 2 receitinhas de bolo, que são... Mas, Ju, sabe como é que eu acho que isso surgiu? Muito provavelmente a pessoa percebeu através das sominhas que você falou, sabe? Ela foi percebendo, quando vale 0, sobra tanto. Quando vale 1, sobra tanto. Então eu vou inserir isso na minha... Vou dar essa informação a mais para minha equação. Beleza? Existem muitas pessoas que fazem as somas, mas isso fica inviável quando o número de objetos é muito grande. Tá? Belezinha? Então, a gente viu 2 receitinhas de bolo, agora no final, né? Fora a fórmula, né? A gente viu 2 receitinhas de bolo. Pois é, não é? Não é verdade? Quando a gente tem variáveis que não são não negativas, ou seja, maior ou igual a 1, maior ou igual a 3, maior ou igual a 5, não importa. Então, o que a gente faz? A gente reescreve essa variável em função de uma variável não negativa. Então, a gente já viu. Então, por exemplo, sei lá, eu quero que numa determinada caixa eu tenha 5 objetos. Pelo menos 5 objetos. Então, eu vou pegar e vou dizer se a variável, sei lá, na caixa 1 tenha pelo menos 5 objetos. Então, x1 é maior ou igual a 5. Então, eu vou reescrever x1 utilizando outra variável, por exemplo, x1'. Então, x1 é igual a x1' mais 5. Quando x1 vale 0, quando x1' vale 0, o x1 vale 5. E vai subir a partir do 5 em diante. Então, a gente está reescrevendo a equação de maneira equivalente. Beleza? E a outra receitinha de bolo é o seguinte: quando a gente não tem uma igualdade, a gente modela como um menor ou igual, uma desigualdade. Então, a gente vai inserir uma variável de folga. Essa variável de folga é maior ou igual a 0. Beleza? É ela que vai absorver, ela que vai suprir o que falta a esses caras aqui para chegar no 12, no máximo. Beleza? É como se fossem os anéis que vão ficar de fora dos meus dedos. Eles vão para essa variável de folga. Aí, modelou, apareceu uma sexta variável aqui, né? O sexto dedo. É só aplicar a fórmula considerando o sexto dedo aqui. Tudo bem, meus amores? Bom, aqui uma observação. A gente normalmente denota, né, que a gente fala, né, que a gente está fazendo uma combinação com repetição utilizando CR. CR, combinação com repetição. Aí aqui são as variáveis, R e N são... É só lembrar que N são sempre os objetos iguais, tá bom? Belezinha? E a fórmula que a gente viu, que a gente deduziu ao longo da aula de hoje. Bom, espero que vocês tenham entendido. Deu tempo, graças a Deus. Se ficou alguma dúvida, tá? Revejam. Então, se os anéis forem diferentes, a gente tem que multiplicar pela permutação. Tá bom? Mas, em geral, aqui, você pode resolver o problema para os anéis iguais e multiplica pela permutação no final. Se forem distintos, Josué. Se forem todos iguais, é só isso aqui. Tudo bem? Então, beleza. Mas ainda, olha a vantagem que vocês têm. Eu sei que é muito chato assistir os vídeos, porque os vídeos são muito longos, né? Antigamente, eu gravava, quando eu não tinha 2 turmas enormes, eu gravava vídeos curtos, né? E deixava como material assíncrono. Então, eu acho que fica melhor, né? A pessoa vai ali, eu quero assistir o vídeo só como é que eu deduzo a fórmula. Aí vai lá, pum, e deduz a fórmula. Eu quero assistir o vídeo só de um exemplo. Eu ia lá e tinha um vídeo só de um exemplo. Então, eu tentava fazer isso, mas agora é inviável, né? No contexto atual.
Mas vocês ainda têm essa vantagem, né? Ih, esqueci como é que é o negócio. Dá para voltar lá na aula e assistir aquele pedacinho. Isso, é. Sempre é, gente. Sempre é. Tudo na vida, né? A gente vai entendendo, vai captando, e quando vai fazer um negócio é que a gente vê onde o sapato está apertado. Tudo vai ser sempre assim. É, o presencial. Ano que vem, né, a gente volta aí com isso. Bom, deixa eu parar a gravação, fazer a chamada, que eu tô morrendo de fome. Minha barriga está roncando. Tô com dor de cabeça, hoje tá tudo errado aqui. Então vamos lá, deixa eu parar a gravação. Bom, o que eu ia falar é o seguinte. Ó, que maravilha, não precisava ficar falando, né? Já fiz muito isso.